Olá, bem-vindo ao canal Leidos, e aqui eu vou falar um pouco sobre essas stand de teorias que estão na internet aí sobre Bird Box. As pessoas, nossa, mas o que são as criaturas? Ah, mas veja bem, o que a história quer dizer? Quais são as mensagens subliminares que tem ali? Vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro que, pra que tantas teorias, cara? Ok, as pessoas têm que expor sua forma, o que elas entenderam do filme, isso é muito legal. Tem que fazer sim, é muito bacana. Eu acho que o grande problema é quando as pessoas passam a impor a sua visão do filme, né, ou aquilo que ela entendeu, como uma verdade absoluta. Então tem várias pessoas falando, o filme, cara, ele é uma alegoria para a depressão, porque as pessoas estão ali e os monstros é a depressão, e quando eu olho para as criaturas, elas ficam depressivas, eu não sei o que mais. E eles têm que usar aquela venda azul, porque azul no inglês é blue, quer dizer que é infeliz. É depressão pós-parto. Cara, já encheu. Puta merda. Não é errado você interpretar dessa forma, mas a maioria das pessoas nem tiveram essa interpretação. Elas simplesmente foram em algum site, o site está falando aquilo, e as pessoas tomaram isso como verdade e começam a espalhar pela internet, como se fosse verdade. O que não é. Como eu disse, a livre interpretação é algo essencial para qualquer arte, né? E muitos autores deixam justamente suas obras em aberto para que as pessoas tenham essa liberdade, né? Para tentar refletir sobre o que é aquilo, para tentar tirar sua visão. E nesse ponto é muito fantástico, porque as pessoas têm assim visões completamente diferentes, o que é muito bacana. Por exemplo, uma garota falou assim: isso tem a ver um pouco com a Bíblia, porque aquelas criaturas seriam os demônios. E outro já fala, não, essa criatura aí é uma alegoria para outra coisa, não sei o que mais. Eu vi um monte de coisa lá. Mas assim, são umas ideias bem diferentes uma da outra. E você pensa, ok, a mesma obra, a mesma história conseguiu tirar tantas interpretações diferentes. Então esse filme, ele é diferente para cada pessoa, de sua forma, né? E aí a gente tem que discutir um pouco também o quão você tem que realmente pensar no filme. Quer dizer, o quanto às vezes você tem que pensar mesmo numa história, o quanto ela é só uma história e não tem muito ali. Porque há filmes, cara, que realmente você tem que pensar sobre eles, porque eles têm uma trama ali subjacente. Porque eles têm ali uma trama subjacente, você tem que tentar entender quais são as alegorias, quais são as referências do filme e tal. Existe isso, mas também existe filmes que não tem nada disso. Por exemplo, ontem eu estava assistindo um filme chamado You're Next. Você é o próximo. É um filme sobre evasão domiciliar, né? Então as pessoas estão lá comemorando o aniversário dos pais, daí tem um monte de galera numa casa, uma casa bem grande, uma mansão, assim, eu diria. E essas pessoas estão lá, só que daí de repente chegam uns caras e começam a matar as pessoas. E assim, o filme é muito divertido, inclusive eu vou fazer review no canal porque é um filme muito bom. E o filme é isso, cara. São as pessoas tentando sobreviver dos bandidos. Aí eu vou criar uma teoria tipo, mas veja bem, aquelas pessoas estavam jantando ali e os psicopatas, os caras que estavam ali atacando, não estão invadindo a casa, mas estão invadindo a mente deles. E é tudo uma alegoria para não sei o que. E começa a viagem. As pessoas. Existe meio que assim. Tem certos filmes, certas séries, certos livros que é adequado as pessoas teorizarem, porque fazerem teorias, porque de fato o autor queria dizer alguma coisa ali. Mas tem outros que não, cara. Tipo, todo filme você pode dizer que o personagem estava em coma. E a gente tem muito dessas teorias por aí. O Ash do Pokémon estava em coma. O Rick Grimes do The Walking Dead estava em coma. Cara, isso pode funcionar pra qualquer coisa. E as pessoas começam a criar muitas teorias em coisas que às vezes não tem. E eu acho que o meu principal problema com essas coisas é justamente essa questão da como as pessoas são imperativas na explicação delas. Então, a minha interpretação é correta e eu entendo e ela passa a ser verdade a partir daqui. Um monte de blogs e vídeos acabam fazendo isso, ainda que não queiram, principalmente pelos títulos, ainda mais se a gente vê no YouTube. A gente vive numa era de clickbait, né? Todo mundo tem que fazer isso, porque tipo, você tem que ter acesso, então eles colocam lá Bird Box, o que são as criaturas? Explicado. Possível você explicar o que são as criaturas. Você não consegue, porque nem sequer o autor sabe disso. E como eu sei disso? Porque o autor falou. Essa é uma das coisas de livros e filmes. Olha, você pode interpretar o que você quiser em qualquer filme ou série. Só que a visão do autor ainda é superior. Por exemplo,
Ainda que você encontre uma teoria que faça mais sentido para uma história que o autor escreveu, e você fala, cara, se você fizer dessa forma, aqui, ó, vai fazer mais sentido. E o autor fala outra teoria, outra coisa que não faz tanto sentido, mas a dele tá certo, porque foi ele que escreveu a história. Então a história é dele, entendeu? Nesse sentido, pelo menos, na criação de arte. Ah, então a sua visão, ela não fica maior que a do próprio autor. Então, ainda que você tenha uma teoria que justifique, e que você, cara, se você quiser, você encontra uma teoria maluca para encaixar em qualquer coisa. Até em filme da Barbie, você consegue falar que a Barbie, na verdade, era um assassino, sei lá, alguma coisa assim. Você consegue fazer esse tipo de coisas. Pelas diferentes interpretações, sabe? E pelos pequenos sinais que você encontra em qualquer coisa, que pode significar qualquer coisa. Então, esse negócio dos vídeos explicados é uma coisa que me irrita bastante. Porque não há como você possivelmente dizer o que são as criaturas. Não tem como você explicar isso. E as pessoas começam a fazer esse tipo de coisa, inclusive para tudo. É justamente o que eu falei, as pessoas querem cliques, né? E eu não vou me tirar desse tipo de coisa, eu já fiz isso aqui no canal, mas eu fico muito puto quando eu tenho que fazer. Eu imagino que algumas pessoas também ficam. Porque, tipo, às vezes você se esforça pra cacete num vídeo e aí ninguém vê. Mas você faz uma porcaria mal feita, mal editada e com um assunto idiota, todo mundo clica. É foda isso também, mas beleza, sabe? Beleza. Só que eu acho que o que me incomoda realmente é essa questão dos vídeos explicados. Então, como eu disse, as interpretações são importantes sim, cada um deve ter a sua, e não é problema você achar que esse filme é uma alegoria para qualquer coisa. Tudo bem, cara. Tudo bem, você é livre para fazer isso. É muito bacana que essa obra te tocou dessa forma. Isso tem muito a ver com a sua vivência, com a sua forma de encarar o mundo, então isso vai modificar a sua percepção da arte. E é muito bacana ver isso. Mas não tente impor a sua visão, a sua análise, a sua interpretação como se fosse uma verdade irrefutável e como se você estivesse certo. Então você vê algumas pessoas comentando, assim, discussão no comentário, o cara fala, cara, eu interpretei isso como se fosse uma tal coisa. Aí o cara assim, não seja burro, cara, esse filme é sobre depressão, você não tá vendo, é óbvio. Então é foda isso, cara, isso é bem complicadinho. Outra coisa que estão reclamando bastante no filme é assim, não mostraram as criaturas, não explicaram que as criaturas, por isso o filme é ruim. Eu não necessariamente penso isso, eu acho que se eles quisessem explicar, inclusive, ia acabar se tornando pior. Porque, cara, às vezes o que te dá mais medo é o que você não conhece. A gente tem muita curiosidade, a gente sempre quer saber o que há do outro lado, o que está atrás da escuridão. Mas o que te assusta mesmo é não saber. Então muitos filmes e muitos livros, inclusive, trabalhavam com esse conceito, né? Por exemplo, um filme que trabalha com isso muito bem é O Bebê de Rosemary. Porque no final do filme, quando aparece lá o bebê dela, a criança, que é o anticristo e tudo aquilo mais, e mostra as pessoas olhando para a criança, mas não mostra a criança, entendeu? Então você fala, cara, o que eles viram? Se eles mostrassem um bebê ali, provavelmente ia ser uma porcaria. Provavelmente você fala, nossa, estão com medo disso? Não tem como você se assustar tanto quando você vê realmente. Mas quando você está pensando no que as pessoas estão vendo e quanto isso é aterrador para elas, isso te assusta muito mais. Porque de certa forma, é até engraçado falar isso, a visão ela é limitadora, né? Porque a partir do momento que você vê algo, você se limita. Isso acontece muito com os filmes, né? Então, o melhor é permanecer na imaginação. Você pensa, o que é aquilo? O que aquilo está querendo dizer? Nesse sentido, é muito mais interessante. Então, por isso eu acho super válido que eles não tentassem explicar a criatura. Eu acho que se fizessem ia acabar sendo pior. E parece que, aparentemente, né, das ideias, que essa é uma ideia de bosta, era que eles iam colocar uma criatura lá. Aí disse que acharam meio escroto o design da criatura e daí acabaram colocando. Ainda bem, tá? Então, só por último, só para deixar bem claro o que seria o mais próximo do que seriam essas criaturas, e olha como ela é vasto e como ela abre caminho para interpretação e como não é uma coisa simples. Então o cara fala, talvez seja o Cthulhu, beleza e tal. Eu acho que ele não é o Cthulhu por causa que na entrevista que eu vi o autor fala de alguns autores que inspiraram eles, e ele fala Stephen King, fala outros caras, mas não fala sobre H.P. Lovecraft. Não foi influenciado por esse autor, então não tem sentido ele fazer algo parecido com o Cthulhu. Ainda mais que se ele fizesse isso, principalmente como uma inspiração para a obra, com certeza ele falaria na entrevista. A não ser que ele não quisesse, sei lá. Mas, de onde que veio essa ideia? O autor Josh Malerman, né? Ele fala que
ele estava na sala de aula, e daí um dia o professor dele falou para ele que se alguém tentasse compreender o infinito, ou olhar para o infinito assim como tipo a galáxia, tenta imaginar, a galáxia não, né? Esse universo, na verdade. Tente pensar nesse universo, o que é esse universo? O que é o espaço onde a gente está? Se você pensar nisso, são coisas muito malucas em que você começa, cara, como é possível tudo isso? Você começa a ficar meio louco, na verdade, né? Você fica, mano, como é que eu não consigo conceber a complexidade disso? Então o professor falava que se alguém tentasse entender o infinito, ele ficaria louco. E isso, ele ficou com essa ideia na cabeça, né? Ele falou, caraca, se alguém tentar entender o infinito, ou ver o infinito, essa pessoa vai ficar louca. Isso ficou com ele durante muito tempo, daí ele começou a pensar nisso como um monstro. Ele fala assim, e se o infinito estivesse na sua varanda, indo para frente e para trás, daí você olha para ele e de repente você fica louco. É basicamente meio que isso que são os criadores, né? São umas coisas como se fossem infinitos, tão complexas, que quando as pessoas olham para elas, quando as pessoas veem isso, elas não conseguem mais existir. Então elas se auto-infligem, né? Elas ficam loucas, tipo, e se matam. Algumas pessoas não conseguem compreender isso. Por outro lado, existem outras pessoas que ficam maravilhadas pelo infinito. Elas falam, cara, isso é muito maravilhoso. Justamente as pessoas loucas, talvez, que conseguissem ver além do que as pessoas normais conseguissem. E aí é uma interpretação minha, né? Mas você vê. Então, o caso do infinito é real, é a teoria, é o que o autor se baseou para escrever a história. Então ele fala que algumas pessoas, né? Aí você teria essas pessoas, e se você pensar faz muito mais sentido, que essas pessoas que conseguem ficar maravilhadas pelo infinito, elas conseguem ver além, as pessoas normais que não conseguem, é impossível para elas, é demais para a mente delas, tão insignificante. Então elas acabam se matando. Mas então, no geral é isso, tô cansado desses negócios de explicado. Não é que eu não acho que não tenha que ter, eu acho que alguns casos são válidos. Por exemplo, o Donnie Darko é um filme muito complexo, então às vezes você quer, cara, mas o que é isso? Aí você começa a ver as coisas e é muito interessante. Mas os caras às vezes colocam explicado em filmes que não tem necessidade de fazer isso. Por exemplo, sei lá, eu vi os caras falando Vingadores explicado. Puta merda, mano! Vingadores, sério, o que você quer explicar aí que eu não entendi? Deve ser muito complexo esse roteiro, né? Uau! É o roteiro que o cara... Tá bom, cara, beleza, explica aí pra mim. A Turma do Didi na Serra Pelada, explicado. Uau! Realmente, um filme cult, eu jamais entenderia esse filme por mim mesmo. Mas então é isso por esse vídeo, espero que tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, falou-se!